Salve, senhoras e senhores, a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast que a gente começa com uma notícia importante sobre os atletas que jogam no futebol ucraniano e no futebol russo, né? A FIFA estava cogitando abrir uma janela especial ali para que os jogadores que atuam nesses dois países pudessem, enfim, se transferir para alguma outra liga. Fato é que para quem atua na Ucrânia agora, os contratos foram, eu não sei qual é o termo correto para se usar, mas é como se o atleta não tivesse contrato, né? É imediato, é como se eles não tivessem qualquer vínculo com algum clube ucraniano. Então o contrato é suspenso, né? Se é que a gente pode dizer assim, é suspenso porque eu não sei como é que vai ser no futuro, né? Se vai voltar o contrato vai voltar em vigência quando a temporada do futebol ucraniano voltar. Eu sei que o que a gente tem de notícia é que, assim, a partir deste momento e até o final da temporada do futebol ucraniano, os contratos de jogadores, treinadores, enfim, qualquer pessoa ligada ao esporte estão suspensos. Então esses jogadores ficam livres para negociar com qualquer outra equipe do mundo, tá? Não precisa de janela especial, eles estão livres, né? São agentes livres agora e ficam livres no mercado. A única limitação que eu vi aqui é que um clube só pode contratar dois jogadores que estão com essa suspensão especial em vigor, tá? Pros jogadores que atuam no futebol russo, eles vão ter jogadores e treinadores, enfim, membros de comissão técnica, eles vão ter até. Deixa eu só puxar a data correta aqui, porque até o dia 7, se eu não me engano, 7 de abril. Não. A FIFA estipulou que esses jogadores que estão livres assinem um contrato com algum clube até o dia 7 de abril. Né? Mais outra informação. Agora, para os clubes, pros profissionais que atuam no futebol russo, eles vão ter até o dia 10 de março para negociar com o clube. Na verdade, não é os profissionais, né? O clube que vai ter que ter esse trabalho, porque o clube tem até o dia 10 para negociar com esses caras. Porque a partir do dia 10 de março, esses profissionais ficam livres. Eles podem rescindir o contrato unilateralmente. Rescindir não, suspender, diferente, né? Eles podem suspender porque é uma condição especial, né? Eles podem suspender o contrato unilateralmente até o final da temporada russa. Então, para o clube, se quiser de repente ganhar uma grana em cima disso, nem que seja temporariamente, eles têm que se mexer, tem até o dia 10 de março para que, pouquíssimos dias, né? Pouquíssimos dias, para que consiga uma negociação de qualquer que seja o profissional, o jogador, o treinador, tentar fazer uma moeda aí nesse tempo, nesses 2, 3 dias aí restantes, porque a partir do dia 10 até o final da temporada russa, eles ficam livres, né, no mercado, ficam com o contrato suspenso, livres, entre aspas, né, porque no retorno do futebol a gente não sabe, né, se a guerra estiver acontecendo até lá, claro que o futebol russo vai se estruturar, vai voltar a funcionar, a acontecer de forma muito tranquila. Agora o futebol ucraniano não, né? Os caras estão detonando com o país, hein? Eu não quero discutir aqui, é, é, enfim, né, o quanto que cada um acredita nos motivos, na motivação do outro, mas estão acabando com o país. Assim, isso é uma coisa que você acabar com a vida humana, você acabar com que uma pessoa, um civil, né, trabalhou a vida inteira para construir, do dia para a noite, você acabar com esse sonho, no mínimo, é muito. Poxa, não vou entrar nesse mérito, tá? Eu não quero, eu não quero entrar nesse tipo de discussão. Eu sei que é muito triste, cara. É muito triste e, pelo menos na questão esportiva, tá? Isso falando de futebol, tá? É óbvio que outros esportes vão também seguir uma linha parecida, tá? E a FIFA, neste caso, a gente falando de futebol, os atletas ucranianos, atletas ucranianos não, atletas que atuam no futebol ucraniano, eles estão com um contrato suspenso e podem negociar com qualquer clube do mundo. Então, vale aquilo que eu já falei ontem, né?
Pro torcedor que se empolga, começa a sonhar com um jogador no seu clube, do coração, os caras podem ir para qualquer clube do mundo, tá? Então dá para empolgar, dá para sonhar, dá, mas é com responsabilidade, né? Sonhem com responsabilidade, porque os caras estão, né, com abertos, os caras estão livres para ir para qualquer mercado. É isso que é a verdade. E não só os atletas que atuam no futebol ucraniano, como também os atletas que atuam no futebol russo. Inclusive, eu vi um tweet que eu não sei se é verdade ou se é mentira, tá? Tem muita cara de fake news, né? É de um site aí que lança boatarias e acerta algumas, óbvio, porque se lançando boataria você acaba acertando uma ou outra, né? Do Yuri Alberto com o Palmeiras, hein? Aparentemente, segundo este portal do Twitter, né? O dono dessa conta do Twitter, o Yuri Alberto vai se acertar com o Palmeiras. É possível, né? Já dentro dessas condições de suspensão de contrato, é possível que aconteça. Porque o Palmeiras tirar o Yuri Alberto do Internacional era uma situação muito complicada. Agora, com essa perspectiva do contrato dele ser suspenso, o Palmeiras tem muito mais poder que, por exemplo, o Internacional para repatriar o jogador, né? Então, isso eu acho que pode acontecer. Isso é bem possível de acontecer. Não vai durar muito tempo? Não vai, né? Vai até a metade do ano. O futebol russo, é o que eu falei. Se a guerra continuar, o futebol russo não vai voltar, né? A FIFA deve manter a suspensão, mas se a guerra acabar até lá, aí o futebol russo deve voltar e o Yuri Alberto deve ter condição de voltar pro futebol russo. Agora, que tem condições do Palmeiras e torcedor palmeirense voltar a sonhar, isso tem. Então a diretoria do Palmeiras que está devendo esse centroavante, e para mim o Yuri Alberto não é esse cara ainda, né? O Yuri Alberto está em crescimento, ele está em ascensão, ele está em formação, ele pode chegar ao nível, né, de um centroavante goleador, um definidor que o Palmeiras precisa, ele pode. Ele já tem muito dessa capacidade, mas ele ainda não chegou lá e eu acho que ele tem condição sim de se desenvolver muito no Palmeiras, de ajudar muito com o Palmeiras. Eu acho que sim. Então se é verdade ou mentira eu não sei, mas o torcedor já começa a se empolgar, né? É algo para o torcedor se empolgar sim, porque é uma notícia importante, né? Assim, não só com o jogador do Palmeiras, como, por exemplo, o Corinthians já entrou em contato com o Pedrinho. Então, essas coisas, o interesse do São Paulo, por exemplo, no David Neres. Então, essas coisas vão começar a acontecer. Repito o que eu falei ontem. Não é o momento, pelo menos para os jogadores que fugiram da guerra, não é o momento, né? Jogadores que ainda não estão com cabeça para pensar nisso. Agora, os que estão no futebol russo, né, que a guerra não está acontecendo lá, eu acho que tem que começar a se mexer já, porque é uma movimentação importante. E no caso do Palmeiras, que tem esse sonho desse centroavante, eu acho que é muito bom, muito bom negócio para o Palmeiras. Acho que é muito bom negócio. Então, a gente vai agora vai começar uma onda, né, de especulações em torno do mercado, né? E a gente vai obviamente acompanhar e a gente vai obviamente repercutir essa movimentação do mercado, tá? Então, só para trazer essa notícia importante, aliás, muito importante sobre a situação do futebol, tanto o futebol ucraniano quanto o futebol russo e os atletas, os profissionais que lá atuam, tá? E aí, só falando de futebol, se a gente tiver notícia também de outras modalidades, a gente vai vir aqui e também comentar outras modalidades também. Por que não, né? Porque aqui a gente fala mais de futebol, mas a gente está aberto a falar de absolutamente tudo, né? De tudo que envolve o esporte, porque o esporte é maravilhoso, né? O esporte é maravilhoso. Então a gente vai seguir agora. Eu só queria fazer, eu disse que eu não ia comentar mais o assunto, mas eu preciso comentar também a questão da violência recente no futebol, tá? Só para a gente traçar uma linha do tempo. Tá? No dia 24 de fevereiro, aquele ataque com bomba no ônibus do Bahia. Tá? Aquele ataque absurdo. No dia 24 também, a delegação do Náutico foi atacada. Tá? E aí vamos seguir. Dia 26 de fevereiro, Grenal. Né? O ônibus do Grêmio apedrejado por torcedores colorados na chegada no Beira-Rio. No dia 26 também, Paraná, torcida invadiu o campo para agredir os jogadores do Paraná. Tá? No dia 25, o último sábado agora, né?
torcedores ali do México. Isso aí foi o que aconteceu no México, tá? Uma briga generalizada. Tem gente em situação grave, tem gente ainda hospitalizada. Fala aí que estão omitindo mortos, né? E aí falaram depois aqui por qual motivo teria para omitir mortos. Não ganho nada com isso, mas enfim. Agora, recentemente, no domingo, né, o Super Clássico Mineiro, antes da partida, né, aconteceu algumas brigas em torcedores em pontos distintos. Dois aparentemente morreram, né? Então, é só para a gente traçar uma linha do tempo do que vem acontecendo recentemente. Eu citei aí o futebol brasileiro, um caso aí do futebol mexicano, muito grave também, vários feridos. Então, a gente só pode torcer, e é o que eu falei ontem, a gente só pode torcer pelo melhor. A gente só pode torcer para que o Ministério Público, para que as polícias, para que as federações de futebol, eles se unam e tomem alguma providência. A gente só pode torcer por isso. Que é uma coisa que o Abel Ferreira falou depois do jogo do Guarani. Né? A gente precisa. Quando o Palmeiras perde, quando joga mal, eu sou cobrado por isso, porque eu tenho essa responsabilidade. Eu sou o treinador do Palmeiras. Agora, as pessoas que são responsáveis pelos órgãos públicos, elas têm que assumir a responsabilidade por essas coisas que vêm acontecendo e atuar e fazer aquilo, né? Ela tem que exercer o cargo dela, aquilo pelo qual ela está trabalhando. E se essa pessoa não tem essa capacidade, que dê lugar para outro que vá fazer alguma coisa. Acho que foi um discurso importante do Abel Ferreira e enigmático também. Tá? Importante também para o torcedor palmeirense. Eu acho que foi até motivo de apreensão, porque ele colocou em xeque a permanência. No discurso dele mostra que ele quer ficar no Palmeiras, porque ele falou: eu tenho uma família aqui e eu tenho uma família em Portugal, mas esses casos recentes de violência fazem ele ficar receoso em relação a trazer a família para o Brasil. Essa violência crescente, né? Isso eles falam só de esporte. Fora do âmbito esportivo, a violência ela é muito maior. O futebol, o esporte é apenas um reflexo do que é a sociedade hoje. E o Abel Ferreira trouxe uma reflexão bastante importante e também preocupante para o torcedor palmeirense. Tá? Então, a gente só pode torcer para que os órgãos competentes, e aí, de novo, as federações de futebol, não só a CBF, mas as confederações estaduais, o Ministério Público, a Polícia Militar, se precisar envolver a Polícia Federal também, por que não? Né? Para que todos atuem juntos e juntos consigam algum plano, alguma forma e não só. E aí isso é uma coisa de curto prazo, né? Ministério Público, Polícia e federações. Agora, os políticos têm que também tomar uma atitude em relação ao que vai ser feito, né? No âmbito jurídico. No âmbito jurídico, olha, eu cometendo uma gafe aqui, no âmbito jurídico. Então, é uma situação complicada. Eu já debati aqui um pouco a gente já refletiu um pouco sobre essa situação, né? O Brasil é um dos países que tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, né? Com vários crimes bárbaros que acontecem fora do âmbito esportivo. É complicado você pedir a prisão de mais gente, né? É complicado, que tem que ser preso, isso de fato tem que ser. Porque é um crime hediondo também, é uma tentativa de homicídio. Agora, é difícil, né? Eu falo assim, eu sinceramente, me colocando no papel de um jurista, de um juiz, avaliando vários casos bizarros por dia, é realmente muito complicado eu tá avaliando ali, vem um caso de homicídio e depois vem um caso de briga de torcida, né? Como é que eu vou mandar esses dois caras para prisão, sendo que a prisão já está superlotada? Eu vou ter que priorizar o caso mais grave, né? É muito complicado, é muito delicado, não é fácil. A situação do Brasil não é fácil e o futebol é o reflexo da sociedade, né? Lamentavelmente é isso, mas já falei, eu não vou repercutir mais, não é que eu perdi a fé, não é que depois de uns 2 meses, se continuar acontecendo, a gente volta a falar sobre o assunto. É que neste momento
A gente só pode trazer a notícia e a gente só pode torcer pelo melhor. É isso que cabe a nós, né? Cobrar, a gente traz aqui a notícia, eu trago essa linha do tempo para trazer uma notícia alarmante, né? Do que vem acontecendo em tão curto espaço de tempo no nosso futebol. E não só no futebol do Brasil, a gente teve esse caso no México também. Essa escalada da violência no âmbito do futebol. E a gente, obviamente, traz a notícia, repercute na esperança de que, né, os órgãos competentes tomem alguma providência. A gente só pode torcer para isso, né? E a gente torce também para que a grande mídia faça uma pressão para que algo de fato seja feito, para que alguma coisa seja feita de fato, uma atitude mais contundente seja tomada para que, poxa, as pessoas de bem que vão para o estádio para assistir um jogo com a família, para que possa curtir com segurança esse tipo de espetáculo, tá? Então a gente vai ficar obviamente na torcida para que alguma providência seja tomada e assim que a gente tiver qualquer coisa sobre, a gente vai repercutir, a gente vai parabenizar o que tem que ser parabenizado. As medidas públicas que forem adotadas e que forem eficazes, a gente obviamente tem que dar o crédito, a gente tem que parabenizar. Então a gente fica na esperança, fica na torcida e agora sim eu vou pular para o assunto que eu tô já querendo falar há muito tempo, né? A questão do Alan Ruschel com a Chapecoense, tá? Esse é um caso que o Alan Ruschel ele processou a Chapecoense, né, por algumas coisas que a Chape está devendo ao atleta e assim, acreditem se quiser, tá? É impressionante a defesa da Chapecoense sobre o caso. É impressionante. A Chapecoense se defendeu dizendo que o Alan Ruschel não foi uma vítima, ele foi um sobrevivente, abençoado pela força divina, tá? E dentre aqueles ligados diretamente ao futebol, o único que continua a desenvolver suas atividades identicamente ao período anterior. Identicamente ao período anterior, olha essa palavra, hein? Idêntico, o cara caiu de um avião e a defesa da Chape tem a coragem de dizer, primeiro, que ele não é uma vítima, que ele é um sobrevivente e que ele exerce a sua atividade profissional identicamente ao período anterior ao acidente, né? Como se ele não tivesse passado por nenhum tipo de sequela. Mas tudo bem. Vamos seguir. Tem a resposta do Alan Ruschel, ele falou aqui que não quer se vitimizar. Ele não tem que se vitimizar, não. O Alan Ruschel tem que dar a cara e tem que falar mesmo, tá? Porque um tipo de defesa como essa, desculpa, né? É aquilo que eu queria falar da Rússia acabar com a vida dos ucranianos e eu não posso falar, né? A gente tem que tomar cuidado com certas palavras. Mas é no mínimo um absurdo, né? É no mínimo um absurdo. O Alan Ruschel falou aqui, ele tem traumas não só psicológicos, mas no corpo também. Diz que tem 8 parafusos nas costas, né? Porque teve que se tratar. Teve que ralar para conseguir voltar a jogar bola. O Neto, que foi o zagueiro que também sofreu o acidente, ele não conseguiu voltar. Eu acho que ele jogou uma partida só, se eu não me engano, né? Trabalhou muito, não conseguiu. O Alan Ruschel ralou, conseguiu voltar. Ainda tem condições de atuar, mas não dá para atuar da mesma forma, como diz a Chapecoense, cara. A defesa da Chapecoense. Desenvolver as suas atividades identicamente ao período anterior. Meu Deus, cara, assim, é um negócio que diz que o acidente deu notoriedade ao reclamante e alavancou seus ganhos, bastando se verificar o histórico em sua carteira de trabalho. Sua imagem valorizou-se e passou a ter notoriedade mundial. Tá? Então, o Alan Ruschel obviamente se defende, diz que cobra algo que a Chapecoense deve, e tem que cobrar mesmo. O clube tem que manter os seus compromissos. Não é você querendo minimizar a condição do atleta de vítima que você vai ganhar alguma coisa. É que nem aqueles abusadores que defendem humilhando a vítima, né? Como a gente viu em alguns casos recentes. Que o cara fala que a mulher coloca a saia curta, que ela fica se insinuando. A gente viu, tem uma audiência online aí até. Eu esqueci o nome da vítima, né? O advogado humilhou a mulher numa audiência online e os juristas que sequer
se posicionaram em relação ao que havia acontecido. O cara humilhando a mulher começa a chorar, e é assim, né? É assim, os caras se defendem atacando, né? Minimizando a condição da vítima, né? Que o Alan Rush é uma vítima. Desculpa, assim, independentemente do lado que você queira defender, se você é muito fã da diretoria da Chapecoense, não tem como defender uma defesa dessa. Não tem como. É uma falta de, não é uma falta de sensibilidade, é uma falta de humanidade, tá? É uma falta de humanidade você usar esse tipo de defesa para você não pagar algo que você deve ao atleta. Você deve pro cara. Então, minimamente faça um acordo, seja justo e faça um acordo e honre com os seus compromissos. E o Alan Ruschel não tem essa de se vitimizar, não. Tem que falar mesmo, porque ele é uma vítima. Não é se vitimizar, ele já é uma vítima. Ele foi uma vítima do acidente e agora é uma vítima da Chapecoense, né? Da falta de responsabilidade do clube. Então é lamentável que a gente tenha que ver algo desse. Assim, chega a ser nojento a gente ver um. Pô, você lê o texto, chega a ser nojento essa defesa da Chapecoense, tá? É impressionante. É só você ler para você acreditar, porque é algo absolutamente nojento. Absolutamente nojento. Agora, como se vai se desenrolar, eu não sei, né? Sincero, honestamente, eu não sei. Aí vai ser uma briga jurídica, um lado vai defender uma posição, o outro lado vai defender outra. Né? Fato é que, sim, para quem não se recorda, e a gente puxa aqui da memória, o acidente aconteceu na madrugada do dia 29 de novembro de 2016. Né? O acidente, cara, é impressionante, assim, é impressionante. Você parando para pensar, a gente parando para pensar que algo é surreal, cara. Assim, eu lembro até hoje que o pessoal falou, o avião da Chapecoense sumiu, tem boato de que caiu, e aí de repente veio a notícia, caiu. O avião da Chapecoense caiu. E aí ninguém sabia o que estava acontecendo, porque caiu numa região de mata fechada, uma chuva, uma área de difícil acesso, chovendo, galera procurando o avião, porque o avião não explodiu, né? Tava sem combustível. E, nossa, falando essas coisas, vem essas notícias da televisão na minha cabeça, assim, passa um filme na cabeça e aquela esperança de que tenham sobreviventes, muitos, aí começa a vir notícias de fulano sobreviveu, ciclano sobreviveu, e de repente esse número começa a cair. Não sobreviveu. Não sobreviveu. E aí a gente começou, foi da alegria, entre aspas, né? Porque, poxa, caiu, tem bastante gente viva, putz, que legal. E aí começam a vir as notícias ruins, né? Mais um corpo resgatado, mais um jogador, mais outro jogador. Então é algo que eu até hoje, eu tô falando aqui, eu começo a ficar arrepiado, porque é algo que choca, né? Bate até uma tristeza que tem um documentário, Para Sempre Chape, se eu não me engano. Para quem não se recorda muito do que aconteceu na época, né? Não conseguia acompanhar bem as notícias, não estava bem antenado, ou para quem era muito jovem, assiste esse filme aí, Para Sempre Chape. É muito bacana, assim, muito bacana para você entender a história do que foi. Mas é muito triste, cara. Se prepara porque é, é triste, cara. Assim, é muito triste. É muito triste. Assim, é impressionante. Eu tô falando aqui, ó, o olho. Não tem câmera aqui, mas o olho enche de lágrimas, de verdade. Porque foi uma situação assim, absolutamente atípica, né? E você não espera, assim, era um momento de euforia. Cara, assim, é incrível, cara. Eu tô lembrando agora da classificação da Chape. Putz, eu vou parar de falar disso, senão eu vou chorar aqui. Eu tô lembrando da comemoração dos jogadores da Chape depois de chegarem na final da Sul-Americana, cara. É impressionante, meu. Esse filme tá passando na minha cabeça. Eu vou parar de falar sobre isso porque senão eu vou começar a chorar aqui. E eu só acho absolutamente bizarro, né, esse tipo de defesa por parte da Chapecoense com relação ao Alan Ruschel, tá? Então a gente
Não sei, a gente não sabe que fim que isso vai levar, com os desdobramentos, mas que dá nojo dá. Que a Chape pode até ganhar com essa defesa, mas que dá nojo dá, né? O cara vai dormir depois sem nenhum peso na consciência. É isso que é mais triste. O cara se defende dessa forma, o cara cria esse tipo de defesa e depois vai dormir tranquilamente, pôr a cabecinha no travesseiro, dormir tranquilamente, sem qualquer tipo de remorso. É isso que dá mais tristeza, porque tudo bem que é o trabalho do cidadão, ele está sendo pago para isso, mas querendo ou não, você está minimizando a condição humana de outro ser humano, tá? Então essas coisas a gente fica chateado, né? Mas entendo, respeito a profissão, obviamente. Tem que defender um cliente, está sendo pago para isso. Mas que a gente fica enojado com esse tipo de coisa, infelizmente eu não tenho estômago para isso. Infelizmente, respeito muito a classe dos advogados, respeito demais. Então, eu repito, estão sendo pagos para isso. Eles são tem que ser profissional. É igual a gente falou do caso do, é óbvio, né? Dadas as devidas proporções, falou-se muito do caso do Rafael Sobis, né? No Cruzeiro, que ele fez aquela tiriça para não vencer o Internacional. Cara, e aí se falou, né? Ele tem que ser profissional. Ele tá defendendo o Cruzeiro, tem que ser profissional. Por mais que vai doer, você tem que atuar, tem que ir para ganhar. E um advogado também tem que fazer isso, né? Tá dentro da profissão dele. Mas que é triste, né? Que a gente fica. E é o que eu falei, não consigo, minha condição de ser humano não me deixa falar outra coisa que não seja estar enojado com esse tipo de defesa. Mas, enfim, né? É a profissão do cara, a gente respeita e que siga trabalhando dessa forma, né? O ganha-pão dele, todo mundo tem o seu ganha-pão, né? Mas, repito, eu como ser humano, por tudo que aconteceu, eu não consigo olhar para isso e não ficar minimamente envergonhado com esse tipo de coisa e enojado também, tá? Então, por hoje eu vou encerrar o podcast, tá? Só para encerrar, agora estou encerrando e eu vou puxar mais outro assunto, né? O Botafogo ganhou do Volta Redonda ontem, né? 5-0, hein? Que belíssima goleada do Botafogo, bela goleada do Botafogo, que passou o Vasco, né? Passou o Vasco no Campeonato Carioca, então ficou assim. O Fluminense, que já é campeão, com uma rodada de antecedência, Flamengo está na vice, e depois vem o Botafogo e em quarto colocado o Vasco, né? Então os 4 grandes cariocas estão ali nas 4 primeiras posições. Interessante, bacana, porque a gente vai ter o confronto entre eles, né? Então, muito interessante que a gente veja os 4, né, as 4 equipes mais tradicionais do Rio de Janeiro, todos eles nas 4 primeiras colocações, tá? Mas a gente falou aqui do título antecipado do Fluminense, tem mais uma rodada, tá? Então o Flamengo está garantido ali na vice-liderança, a briga vai ficar mesmo entre Vasco e Botafogo, para ver quem é que vai, os dois empatados em pontuação. A goleada do Botafogo deu essa terceira colocação pro Botafogo. Mas aí agora os dois vão, nessa última rodada, eles vão disputar aí para ver quem leva, para quem vai ficar na terceira, na quarta posição, porque aí vai definir, né? O quarto colocado joga com o líder, com o Fluminense, e o terceiro colocado vai jogar contra o Flamengo, tá? Então é isso, gente. Por hoje, agora sim, eu encerro. Tá? A gente vai seguir acompanhando essa guerra que está acontecendo. A gente vai seguir acompanhando também agora a situação dos atletas, né, que agora estão com os contratos suspensos. E qualquer informação de mercado que a gente tiver, a gente vai se movimentar, a gente vai trazer notícia aqui e a gente vai trazer mais discussão para vocês, tá certo, galera? Valeu demais. Hoje um podcast mais curto finalmente atingiu a nossa meta aqui e a gente vai tentar manter nesse formato. Vamos ver se a gente consegue, tá? Valeu demais, um forte abraço e até o próximo podcast. Tchau!